Voltamos com o segundo bloco de diversidades e hoje aqui conosco o Rodrigo Kreutz, que assumiu agora no início de janeiro a Secretaria de Obras do município de Arroio do Meio. Contou para nós no bloco anterior, né, da forma como ele decidiu aceitar esse desafio. E quando tu decidiu aceitar, Rodrigo, tu chegou lá no Parque de Máquinas, o que tu encontrou? Como é que está o Parque de Máquinas de Arroio do Meio? Bom, Baixinha, tem alguma série de dificuldades, a gente sabe que também se passou por enchentes e talvez essa manutenção toda ela não foi como deveria ser em todos os maquinários. Uma das grandes dificuldades, a parte elétrica dos veículos, ela está bastante danificada, a gente já vem reparando, muitos já foram reparados, né? Então é uma das mais aparentes que a gente via em todos os veículos, era isso. Claro que e tem toda uma frota antiga. Vamos começar a falar de caminhões. O nosso caminhão mais novo que a gente tem tem 11 anos. Foi o Sidney que comprou. Eu não acredito. Sim. Então Então é uma frota antiga. Os caminhões principalmente são bem antigos. Então o último que foi o mais novo tem 11 anos. Então tem caminhão de 20 e poucos anos. Então é de extrema urgência a gente também renovar essa frota. Então maquinários, escavadeira, a gente tem duas melhorzinhas, duas mais novas. Mas também tem uma que está bem precária. Patrola, então, primeiro mês ali eu trabalhei com uma patrola só, a outra a gente também botou na oficina e a terceira, ela praticamente não tem condições, a gente tem que procurar uma outra alternativa àquela situação. As retroescavadeiras, nós temos, agora de cabeça, acho que são 13 ou 14 que são, então 4 delas não tem como trabalhar, não tem o que fazer também com aquelas. As outras, algumas, 2 que são mais novas, 3, as outras são mais ou menos, mas também já tem uma certa orímetro, nós falamos por horas, as máquinas, eu digo assim, se uma retroescavadeira passou das 10, 15 mil horas, elas começam a incomodar bastante, elas dão bastante manutenção. Então a gente vai ter que rever bastante, o próprio rolo, ele está feito, a parte elétrica dele também não existe, então os britadores também são bem antigos, mas um deles está bem ok, a gente conseguiu trabalhar com ele, e o outro a gente está ajeitando também para poder trabalhar nos primeiros dias. A gente vai ter que estamos fazendo já uma análise bem profunda do que realmente dá muita manutenção, muito prejuízo para o município. Se eu não me engano, pelo que a Fazenda me passou, são mais de 2,5 milhões só de peças no ano passado que foi gastado na frota, né? Que é uma frota antiga, ela acaba dando despesa. Sim, por isso que eu te disse antes, não é culpar talvez que não fez ou coisa e tal, mas assim, temos que pensar em renovar a frota, porque se nós deixar isso passar mais algum tempo, nós vamos ter uma frota onde é que a gente não consegue mais dar a volta. Nós vamos ter funcionários ali, mas não vamos ter veículos decentes, bons, que vão dar uma resposta. Como se faz? Acho que a grande alternativa... O que a gente está pensando assim, e muito o Cinei também é assim, e tem essa visão, junto com mais alguns que a gente está olhando, depois desse passado, esse primeiro mês, é ver o que a gente consegue arrecadar daqui a pouco com essa frota que não nos serve mais em valores, e ver o que daria a frota que nós precisamos nova em valores, o quanto que nós vamos gastar para essa frota nova. E atrás do financiamento, porque nós vamos pagar isso em oficina, nós vamos acabar pagando essa prestação. Com certeza. E esse é o caminho, porque não tem outro caminho para esse maquinário antigo e velho, porque a gente sabe que às vezes o que acontece na própria prefeitura, como eu sou operador, às vezes é comprada uma peça mais em conta, mas que ela não é tão durável assim, então quando passa naquelas 10, 15 mil horas, começa a dar mais problemas. Então, acho que o caminho é esse, fazer essa análise bem profunda que a gente está fazendo com uma equipe.
Então é o caminho para renovar a frota aos poucos, né? Então isso tem que ser uma constância. Eu acho que todos os prefeitos que vão passar vão ter que fazer isso sempre. Tu vê, não é aumentar o número de maquinário, e sim o que está deficitário, o que está ruim, a gente eliminar ele para não continuar dando prejuízo e troca por um novo, né? Então as empresas particulares muito trabalham com isso. Então a gente também visitou outras prefeituras, visitei outras empresas particulares para ver como é que trabalham. Mesmo que eu estou tanto tempo, a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que assim a gente tem que estar olhando para outros lugares. Às vezes a gente pode achar que está fazendo a coisa certa e não está fazendo o mais certo possível. Conhecer a experiência dos outros, né? Então tem isso aí. Tem a questão de material, que a gente também saibro, brita, saibro, a gente então praticamente não tem mais. A gente está tentando algumas formas de conseguir adquirir o saibro. Conseguir as primeiras ruas que a gente fez, conseguimos pegar um saibro ali nos terrenos da Mitra, onde é que a gente tem que ajeitar, onde é que a gente teve que rebaixar esse saibro. Nós usamos para as ruas também, porque às vezes não é só a brita que tu precisa. Quando precisa nivelar uma rua e ajeitar ela, tu precisa de saibro que compacte. A brita ela não compacta. Então a gente está vendo outras alternativas também. O nosso britador está funcionando, a gente compra alguma brita que dá para as estradas também, que necessita. Então o período de seca agora ele é bom para limpar valetas, é ótimo, mas ele acaba gerando bastante poeira também, então transtornos. E principalmente se a gente mexe no morro, quando a gente vai trabalhar em morro, a gente acaba soltando esse material e acaba que os carros hoje, a maioria tracionado na frente, acaba soltando muito esse material não compacto. Então o ideal era ter um caminhão-pipa, que a gente não tem ainda também. Tem a situação que os matos tomam conta das estradas do interior. A gente pegou aí o trator roçadeira, acho que ele estava 6, 7 meses sem ligar, e a gente fez ele funcionar. Já conseguimos roçar em algumas ruas, roçamos Bela Vista, Rio Grande, Picara Café, Três Pinheiros, agora Sete Barulho, e assim a gente vai continuar seguindo. Claro que o trator ainda não é o ideal, a gente também tem que pensar em um trator novo, esse está bem encaminhado já. Então tem muita coisa a ser feita. Além de tudo isso, a gente tem essa malha viária de em torno de 360 quilômetros de estrada de chão. Ainda? É bastante. Tem muita estrada pequena, né? Então, e fora os acessos então que a gente também acaba fazendo junto para os agricultores, para os moradores. Esses acessos a gente também acaba fazendo junto, que também dá bastante quilômetros. Tem acessos compridos que a gente faz junto. Então, isso acaba sendo em parceria, a Secretaria da Agricultura, temos os 3 distritos, né, Baixinha? E os serviços urbanos a gente faz uma parte junto. Hoje, o recolhimento de galhos, que era feito pelos serviços urbanos, que é uma extensão da Secretaria de Obras, hoje ele está sendo feito pela Secretaria de Obras, justo para otimizar um pouco mais também o maquinário, porque lá só tinha uma máquina e um caminhão. Então quando alguém entrava em férias, tu tinha que realocar, então assim tu consegue fazer isso bem melhor desse jeito. Então acredito que dias mais úmidos a gente consegue aumentar essa frota, botar mais uma máquina, botar mais um caminhão ou 2 juntos. Então acaba sendo melhor trabalhar. Uma coisa bem importante que eu falei logo quando eu assumi, ensinei a dar toda a liberdade também da gente conduzir, é que nós temos que trabalhar muito juntos. Secretaria de Agricultura, as 3 subprefeituras e serviços urbanos e as obras, assim, trabalhar muito sintonizado, muito junto. Né? Sim. Porque as demandas são grandes, a gente não consegue fazer tudo, mas a gente tem que sentar e olhar quais são as prioridades. Então, um ajudando o outro, e se a gente conseguir trabalhar em mutirão, a coisa acaba rendendo mais, acaba fluindo mais. Então, vai numa comunidade e faz tudo o que precisa. Isso, esse é o grande objetivo. Acho que já deu bastante certo. A gente conseguiu nesse primeiro mês aí fazer um trabalho bom. Acho que elogiar também os nossos funcionários, que eu sempre digo assim, o Rodrigo como secretário, ele não faz nada. É os funcionários que fazem. A gente vai atrás, faz a parte burocrática.
tenta organizar, dar condições para eles, mas eles vão lá e fazem a coisa acontecer, os funcionários, os operadores, os motoristas. Então, agradecer eles. Fez um trabalho ali na Forqueta Baixa, Medianeira, Travessão João Antônio Rauber, em direção a Dona Rita. Fizemos toda a picada Arroio do Meio. E agora, e fora isso, vários outros serviços pequenos, ruas pequenas que a demanda é muito grande. Mas esses, o mutirão aconteceu e agora ele está acontecendo lá em Arroio Grande, na Picada Café, Três Pinheiros e na Sete Barulho e Tico Tico. Toda aquela área lá está sendo prioridade. Agora começou essa semana, então vamos lá até que nós terminar, depois vamos partir para outro lado. Né? Então a dificuldade que tu encontraste foi assim, o parque de máquinas que deve ser renovado, dificuldades, muitas máquinas no conserto, parte elétrica, essas coisas, né? Já deste agilizada em algumas coisas, né? Mas qual é a grande prioridade no momento? A grande prioridade, 90 dias, a nossa prioridade é estradas, acessos e terraplanagem para os nossos agricultores ou empresas que são atendidos por lei. Essa é a nossa prioridade, né? E também o alicerce para as moradias da Minha Casa Minha Vida até 80 metros, quem perdeu da enchente também, que a demanda é muito grande. Então temos dificuldades às vezes de material que é de terra para preencher o alicerce, mas essas são assim as prioridades, né? E a dificuldade que tu disse, né? Quando as máquinas, quando ela para, às vezes vai para a oficina, às vezes o conserto talvez não é tão grande, mas aí tu perde um dia, tu perde mais um dia, né? Então isso tudo é bem complicado. Sim, máquina parada é prejuízo. Sim, com certeza, não consigo atender os munícipes, né? Isso é visto. Então tem também a condição de hoje eu ainda não tenho uma licitação para bueiros, para canos, então isso não tinha mais uma licitação aberta, não tem como comprar hoje canos. A mesma situação é com argamassa, asfalto frio, o CBQ frio e o quente. Então a gente tem nas vias urbanas, a gente sabe que tem buracos e não são de hoje, já são de um ano, alguns outros já de na última sessão foi um dos assuntos. Então, por mais que eu queira fazer, não depende agora de mim ainda. E não adianta, eu acho que mexer muito, botar terra não digo, mas botar brita e saibro ali dentro, se eu não tenho uma previsão de ter o CBQ, que é a argamassa de asfalto. Quando eu tiver uma previsão, sim, daí a gente corta bonito aquele buraco, a gente já deixa ele preparado para receber a massa asfáltica nesses buracos. A gente sabe disso, o próprio prefeito sabe disso, mas também tem a parte burocrática que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, grave ali, né? E não adianta, são valores altos que a gente tem que fazer licitação. E orçamentos, né? Não, mais é a licitação, realmente tem que fazer licitação daquilo ali. Então, a hora que isso acontecer, e a gente sabe que o próprio quadro de funcionários, o próprio setor da licitação, ele é enxuto. O Edson que faz isso faz bem, mas ele é sozinho, ele estava de férias ainda por sinal até o dia 20 de janeiro. Então acaba que tu sabe que tem agora no começo do ano, acho que a prioridade sempre ainda é a saúde e a educação, e a obras ainda fica, às vezes, nessas situações ela fica em terceiro plano, né? Mas enfim, logo mais também vai estar alinhado, a gente sabe disso, não é só esse o serviço que tem outros que a gente ainda não conseguiu alcançar, que com certeza a gente vai ter um olhar, a gente vai querer melhorar todas essas situações e precisa, né? Principalmente desses buracos, acho que é uma coisa que eu prezo, que a gente quer que feche esses buracos. Primeiro manter o que a gente já tem, né, Baixinho? Acho que esse é o grande desafio. E depois avançar para coisas novas, para asfaltos novos, manter o que tem e dar condições naquilo que nós já temos. Ótimo. Encerramos, então, mais o segundo bloco e voltamos em seguida com o terceiro bloco do Diversidades de hoje.